Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia, ela está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16, que diz assim o nosso texto: Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. A arca da aliança ela representava o lugar onde Deus se encontrava com o homem. Sua volta para Jerusalém significava que o centro da adoração e do governo espiritual estava sendo restaurado. O povo se reunia, os sacerdotes tocavam e Davi, um rei segundo o coração de Deus, não poupou esforços para demonstrar sua alegria. Mas enquanto Davi, dançava diante do Senhor, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Ela, Mical, não desceu, Mical não participou, Mical não adorou. Pelo contrário, Mical desprezou em seu coração a atitude do rei que adorava. E desse texto podemos extrair revelações interessantes para a nossa vida. A primeira é que a arca é igual à presença de Deus naquela época. Quando Deus ocupa o centro, a festa. Quando Deus ocupa o centro, a festa, a louvor. E quando Deus ele ocupa o centro de todas as coisas, a renovação espiritual. A pergunta que nós nos fazemos aqui é: aonde Deus tem ocupado espaço em nossas vidas? Êxodo capítulo 25, verso 22 diz: Ali virei a ti e de cima do propiciatório falarei contigo. Dois tipos de reações diante da glória de Davi nós podemos observar nesse nosso texto. A primeira de Davi, um coração que se rende. Davi, um coração rendido a Deus. Davi, adorando sem se reservar. E o outro, Mical, um coração distante de Deus. A pergunta que nós fazemos aqui mais uma vez é: o nosso coração tem sido igual ao de Davi ou o coração igual a de Mical? E o terceiro aprendizado que podemos também ver nesse texto é que a janela ela tem um símbolo espiritual nesse contexto. Estar na janela é assistir de fora. Estar na janela é não se comprometer, é ver sem participar. É uma posição cômoda estar na janela, mas perigosa. Quem não adora, critica quem adora. E o outro aprendizado é o perigo do desprezo no coração. Mical, meus irmãos, não expressou verbalmente naquele exato momento, mas Deus viu. Deus, ele leu o coração. Assim nós, como diferente dos homens, os homens lê os lábios, ouvem as vozes, mas Deus lê o nosso coração. A pergunta que eu faço é: o que Deus tem lido dentro dos nossos corações? A verdadeira adoração, ela ignora protocolos humanos. Davi dançou. Davi, ele se humilhou aos olhos do povo, sem se importar, porque a alegria do Senhor, para ele, era maior que a sua imagem pública. João 4, versículo 23, vai nos ensinar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, aonde nós temos estado com a nossa adoração? No meio da celebração ou olhando pela janela, olhando da janela? Quando vemos alguém adorando, o nosso coração se alegra ou o nosso coração critica? A presença de Deus, ela exige envolvimento. A presença de Deus, ela exige entrega e quebrantamento. Quem fica da janela, meus irmãos, perde o que Deus está derramando no centro da sala. Salmo 100, verso 2 diz: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, quando nós lemos, quando nós ouvimos essa nossa reflexão, há um convite a todos de nós
há um convite a adorar a Deus em espírito e em verdade, a sairmos da janela e a passarmos a nos envolver com a obra de Deus. E nesse momento, eu abro um convite à salvação. Se o nosso coração tem andado distante, se o nosso coração tem estado frio, se o nosso coração tem estado preso às críticas, que venhamos a descer, a sair da janela e entremos na sala e passemos a ser como Davi, a adorarmos ao Senhor em liberdade. Amém? Reconheça o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele não busca espectadores, mas participantes do seu reino. E este é o momento que nós venhamos a participar do reino do Senhor Jesus. Hoje é o dia de nos rendermos diante da sua presença, da presença de Deus. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardarmos essa palavra, não fiquemos na janela, mas venhamos a participar com temor da presença e da glória de Deus, com o coração sempre puro e sincero. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. E inscreva-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.